em relação aos eletrodomésticos de cozinha. Uhum. Por exemplo, teve uma pessoa aqui que me perguntou sobre as geladeiras, né? Que as geladeiras daqui da Alemanha são muito pequenas e não sei o quê. Eu já estudei sobre isso também, mas eu queria que você explicasse melhor aquela questão dos eletrodomésticos, a circulação na cozinha, né? Como que deve ser a distribuição dos eletrodomésticos? Aquela parte que a gente fala do triângulo da circulação, você lembra? Que a gente fala assim, Sim, sim. né? A posição É, do fogão, geladeira e a pia, né? Que são os três praticamente que a gente mais usa na cozinha. E eu acho super exatamente. interessante essa questão da circulação na cozinha, né? O espaço tem que estar, mesmo que seja uma cozinha pequena, mas ela tem aquela lógica, né? Aquele planejamento ali. Fala pra gente assim um pouquinho como que Exatamente. funciona. Na hora do planejamento, eu já vi muita cozinha, aquela cozinha que é um corredor, por exemplo, que eu tenho só um ladinho ali. Aí Uhum. fica a geladeira, do lado da geladeira eu vi fogão, e aí você tem só um espaço assim e já é a pia. Ah, e vi também o contrário, né? Do lado da geladeira já logo tem a pia, e aí você não tem um espaço, né, da área Uhum. molhada para você colocar, por exemplo, você lavou ali, né? No caso da pessoa que não tem uma máquina de lavar, você lavou as coisas, você não tem onde colocar. Do lado direito, por exemplo, já está cheio de louças, É. né? Então, assim, você precisa do espaço que você tenha, por exemplo, né, que uma ponta você tenha o fogão, o cooktop, né, enfim, Uhum. ou a outra ponta que você tenha, não necessariamente, Na né, forma do em triângulo, formato sim. do triângulo, né, tudo depende de como é a sua cozinha, mas você precisa do espaço para o trabalho e uma ponta pro fogão, né, e a outra para a geladeira, para que você possa ter esse círculo, independente se você tem uma ilha, né, ou se Aham. ela não é uma ilha, ela é Linear. uma península. A gente Tá. fala de península quando é aquele, E tem um pedaço ainda na como se fosse parede. um L, como se fosse um L, Isso. Uhum. como se você fizesse um L. Então, assim, é interessante que você tenha o espaço de circulação. A gente fala o mínimo de 60, eu acho, para circular entre um e outro, né? Tá. Mas se você tem uma ilha, por exemplo, e na ilha, independente se você tem um fogão ou se você optou, né, o que acontece muito, se a pessoa lá no projeto, com o arquiteto, ele projetou toda a tubulação, toda a saída, e ali Isso. naquela ilha você quer a pia, por exemplo. O espaço ali da pia, né, e da cozinha, aquela volta ali assim, é interessante você ter uns 90 centímetros para que você possa ter uma circulação boa entre a família, se é uma família grande, por exemplo, Uhum. né? A cozinha, se a cozinha ela é pequena, como eu falei para você, logo que eu me casei lá no Brasil, eu morei num apartamento, eu tinha de um lado era a cozinha não, a pia com o fogão, mas eu tinha todo o espaço entre a área molhada e o fogão. Logo na outra parede tinha um espaço para você ter a geladeira. Então, assim, esse espaço, essa triangulação, esse certo para cozinha, para pia, fogão e a geladeira é importantíssimo lá na parte, quando você está projetando não Tá. só com o designer, né, com o arquiteto, onde que vai a tubulação, o que que você vai querer, se você vai querer uma torre, né, para você Uhum. colocar o seu forno. Então, tudo depende também do espaço, né, do que você vai colocar ali, depende da sua família, da quantidade de pessoas, de quem está ali, quem utiliza. Tem a triangulação, é óbvio que é um pouco padrão, Padrão. né? Mas na hora de você projetar, eu falo assim que você projeta assim para sua família.